Bom, muito boa tarde a todos, a todas e a todes. Estamos, então, iniciando uma mesa de discussão que tem como título O Surdo Rancor das Injustiças Acumuladas, Vozes Femininas que Ecoam na Resistência. Nosso objetivo principal aqui é tratar da literatura de autoria feminina e a sua imbricação com a resistência. Né? Então, durante essa 1h30, nós iremos tratar de questões sobre a poesia de autoria feminina, a prosa, como que, pensando numa cronologia, como que no passado, né, essas mulheres conseguiram trazer essa pauta de resistência e como que no presente, na atualidade, nós estamos vivenciando essa questão da literatura de autoria feminina e da resistência. Então, compondo a mesa, eu gostaria de apresentar, né, a professora Elisiane Fernanda Navarro, conhecida por todos nós carinhosamente como Lise, que é doutoranda em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás. Também gostaria de apresentar o professor Dione Wester Costa Silva, mestre em Linguagens e Práticas Sociais pela Universidade Estadual de Goiás, e o professor Gustavo Dias de Souza, também doutorando em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás, a UFG. Eu sou a professora Mônia Franciele de Souza Dourado, estou mediando essa mesa, sou professora docente do Instituto Federal Goiano Campos Séries e também sou doutoranda em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás, também estudando estudos com ênfase em estudos literários. Então, todos nós aqui também, os meus convidados na mesa também possuem essa especialização, possuem essa volta para os estudos literários. Então, nós iremos aqui, durante esses momentos, né, tratar sobre essa pauta de literatura e resistência, como que a literatura de autoria feminina, ela repercute na sociedade como um todo, né, e como que essa voz conseguiu, né, e tem conseguido cada vez mais reverberar como pauta na sociedade, e como ela tem influenciado, de que forma, quais são as influências dessa literatura de autoria feminina, né, e nós gostaríamos de justificar a nossa heterogeneidade aqui, né, compondo essa mesa, né, eu como mediadora e a professora Elise, estamos fazendo aqui marcando uma presença feminina, e temos aqui o professor Dione, o professor Gustavo, marcando uma experiência masculina, né, até porque nós entendemos que não é somente papel da mulher, né, tratar e alçar, né, esse discurso com relação à resistência na escrita feminina, e nós precisamos de todas as comunidades, nós precisamos de reforços, de ajuda, nós não temos aqui intenção de segregar, né, eu acredito que nós não estamos mais em período, né, em tempos de segregação, nós estamos em tempo de agregar, de adquirir, sim, né, reforços, tanto da comunidade masculina, quanto das demais comunidades, a comunidade LGBTQIA+, que tem nos ajudado muito, que tem nos dado muito respaldo, e que a nossa luta, né, se assemelha muito, né, à luta dessas outras comunidades tão importantes hoje para a nossa pauta social. Então, eu gostaria de chamar a fala aqui o professor Gustavo Dias de Souza, que irá tratar um pouco com relação à literatura e à resistência, como que essas duas instituições, elas têm se ajuntado, e qual é a repercussão da resistência dentro da literatura, nas pautas, né, de momentos passados, de séculos anteriores, e agora também. Então, boa tarde a todas, a todos. É uma alegria imensa, né, estar aqui nesse momento para falar um pouco sobre resistência, sobre autoria feminina, né? Então, agradeço desde já o convite da Mônia, né, em estar aqui para tratar desse tema que é tão importante,
né, relevante para todas e para todos. Então, basicamente, eu vou começar a minha fala aqui tratando de resistência. O que seria essa poesia e resistência, né? Aí eu trago aquela ideia do Bose, do Alfredo Bose, no ensaio Poesia e Resistência. Mas antes eu gostaria de citar uma frase do estudioso Antônio Guerreiro. Ele diz o seguinte, que a existência da poesia, por si só, ela é um ato de resistência, porque a poesia, ela resiste contra a lógica utilitarista do mundo, essa lógica capitalista, essa lógica essa lógica materialista, certo? Então, voltando para o Bose, a resistência tem muitas faces. Ora, propõe a recuperação do sentido comunitário perdido, que é a poesia mítica, que é a poesia da natureza. Ora, a melodia dos afetos em plena defensiva, que é o lirismo de confissão. Ora, a crítica direta ou velada da desordem estabelecida, que é a sátira, a paródia, o epos revolucionário, a utopia. E isso diz respeito àquilo que o Bose fala, né? Isso aqui é uma citação do Bose. E para a gente já entrar nesse ambiente de resistência, nós temos que ter a noção que a poesia ela deve ser um instrumento de resistência contra as investidas dos discursos dominantes. A gente já começou a falar sobre isso, e esses recursos dominantes são o quê? O branco, o homem, a sociedade patriarcal, o próprio capitalismo, são discursos dominantes, e a poesia deve ir contra, né, resistir a esses discursos. E aí, parafraseando o título da nossa apresentação, né, a poesia é uma resistência contra essas injustiças acumuladas, proporcionadas pelo capitalismo, pelo misoginismo, pelo patriarcalismo. E quando a poesia ela não é resistência, quando ela não é revolução, ela é cúmplice da opressão. Então isso é fundamental a gente pensar. A poesia como resistência, ela não é cúmplice da opressão. Acontece o contrário se ela não for resistência. Outra citação do Bose, e essa é muito bonita, a poesia traz sob as espécies da figura, do som, das imagens, aquela realidade na qual ou pela qual se vale a pena lutar. Vale a pena lutar por essas injustiças que nós sofremos, que as mulheres sofrem, que a comunidade LGBTQIA+, sofre. Vale a pena, é necessário. Fazendo referência àqueles tópicos do Bose, né, eu vou trazer agora os caminhos mais trilhados, que é a poesia metalinguagem, que é a poesia mito, poesia biografia, a poesia sátira e a poesia utopia. Esses tipos de poesia resistência, elas têm um discurso comum, que é, em certa medida, renunciar e denunciar o presente, mas não renunciar de deixar ele de lado, mas é uma renúncia no sentido de aviltá-lo, de denunciá-lo. Isso é interessante. Primeiro, a poesia metalinguagem, e nós vamos ver a poesia metalinguagem quando eu for ler um poema da Beatriz Francisco de Assis Brandão. Aí vocês vão ver essa perspectiva da metalinguagem, que é quando, para ser resistência, o eu lírico, né, o poeta, a poeta, evoca o fazer poético para fora do poema. E nesse sentido, a poesia metalinguística ela não se fecha em si mesma. Por mais que a gente pense que é uma poesia que vai fechar a si mesma na língua, no código, não. Ela vai ser uma resposta a um processo de alienação. E alienação do quê? Do mundo burguês, da lógica utilitarista. É assim que a poesia metalinguagem como resistência funciona. A poesia mito ou do sonho, essa é muito recorrente, especialmente dos anos, na poesia feminina do século XIX, né, do início do século XX, que é uma poesia que busca, ela sai do presente, ela renuncia ao presente e busca, né, um universo mágico, um universo mítico, que esse próprio presente renega. E essa poesia mito e essa poesia do sonho, né, ela visita a infância
como um lugar tranquilo, como um lugar de paz, como uma saída desse mundo turbulento. Assim também como a natureza, a saída para a natureza, a referência à natureza, para fugir do mundo turbulento. E na poesia do Brasil, né, a poesia brasileira, isso vem desde os tempos do arcadismo, né, que é o locus amenus, né, a saída do turbulento, mas não no sentido de esquecer, né, não no sentido de esquecer, mas em alguma medida denunciar por não falar. E essa poesia mito, essa poesia do sonho, ela também faz parte, como eu disse, nos inícios do século XX, porque tem muita referência ao surrealismo e às vanguardas europeias, porque é uma poesia que foge da realidade, digamos assim por dizer, para o sonho, para o inconsciente. De acordo com o Bose, o poeta tenta abrir no espaço imaginário uma saída possível. Uma saída do quê? Daquele momento de angústia, de medo, de raiva, de terror. Próximo tópico, a poesia biografia, que apresenta a melodia dos afetos em plena defensiva do lirismo, que é o lirismo de confissão. E isso é interessante a gente pensar, mas a poesia lá do romantismo, lá, desde o Rousseau, ela é fechada em si mesmo, no eu. Mas alguns textos, e é o caso do texto da Beatriz que nós vamos ler aqui, ele faz referência ao mundo que, de alguma forma, angustia o ser, o eu lírico, e esse eu lírico, essa poeta, vai escrever falando eu, minha, sua, mas falando das suas angústias em relação à realidade do mundo. Também é uma resistência. Mesmo sem falar, o mundo me incomoda. Mesmo sem falar isso, com as próprias letras, ela está denunciando a realidade, certo? E não, né? Continuando a poesia sátira, especialmente da metade do século XX para frente, é o que nós mais temos na poesia de autoria feminina e na poesia resistência, que é a sátira, que é a crítica social, que é a ironia, que a crítica direta ou indireta a essa ordem social, essa ordem estabelecida, né, que supõe uma consciência, tá? Uma consciência alerta. Aí nós temos vários exemplos disso e nós vamos falar das poetas que são exemplo dessa consciência alerta, especialmente a partir do século XX, tá? Da segunda metade do século XX. E essa poesia sátira, ela é revolucionária, não se compadece com as mazelas do presente, porque essa poesia sátira, essa poesia crítica, que não se compadece, ela quer denunciar, ela quer criticar, ela quer que impere no leitor um sentimento de resistência, de revolta, de revolução contra essas mazelas. E a poeta, né, e nós temos exemplo, a poesia islã vai nos dar esse caminho aí, o uso do humor, da ironia, da paródia, do xiste, né, nessa poesia da segunda metade do século XX aí, com uma denúncia, né? E, por último, mas não menos importante, a poesia utópica, né, que é aquela que quer uma vontade nova. E de acordo com o Bose, é um discurso comunitário, comunicante e comunista. É uma poesia que traz a imaginação de uma nova ordem. É uma poesia que sonha, né, que deseja um futuro diferente, um futuro que seja diferente desse presente, tá? E agora eu vou adentrar, posto isso, né, vou adentrar ao aspecto da autoria feminina que eu escolhi falar, né, baseado num estudo de um professor, do Marcelo Medeiros da Silva, né, do grupo de literatura e mulher da Ampol. Né? Ele vai trazer 3 poetas do século XIX. Uma delas é a Beatriz Francisca de Assis Brandão, que ela publica pela primeira vez em 1831 no jornal Parnaso Brasileiro. Tá? E essas poetas do século XIX, elas tinham uma consciência de que o mundo,
a própria literatura não era para a mulher. Esse mundo era gestado para homens e por homens. E, posto isso, elas não tinham o espaço, elas não tinham voz, né? Por isso que a gente está falando de surdo rancor, né? A voz silenciada. E, bom, e nessa época, quando aparecia uma poesia de autoria feminina no século XIX, quem lia eram os homens. E os homens emitiam juízos acerca dessa poesia, não juízos críticos, valorativos do sentido estético, mas depreciava essa poesia simplesmente pelo fato daquela poesia ter sido escrita por mulher. Olha o cúmulo, né, da gente pensar nesse preconceito, né? É um absurdo a gente pensar isso. E para essas mulheres dos 800, dos 1800, a escrita da poesia era um locus de enunciação. Isso é bonito pensar, né? Era o lugar delas de falar, era a resistência que elas tinham, porque, como a gente falou, a própria escrita da poesia é uma resistência, né? É um instrumento de resistência. E era nessa escrita que essa voz da mulher, consciente do seu papel, consciente do seu lugar, consciente que se ela fosse para a briga, se ela fosse para o embate, ela perderia, ela seria silenciada. É nesse espaço que ela se põe a dizer eu, minha, sua, meu, referente a ela mulher. No intuito de quê? De, em alguma medida que esse discurso dela que ele romperia os limites do lar e chegasse a outros locais, né? Então, as mulheres muito conscientes, especialmente Beatriz Francisca de Assis Brandão, muito consciente desse papel que ela tinha, né? E por mais que o imaginário da poesia do século XIX ela fosse marcada pela moral e os bons costumes, é uma concessão. Um exemplo assim, não, você pode escrever, mas se não pode ferir a moral e os bons costumes. Então, a mulher tinha que viver esse processo, essa concessão. Você pode escrever, mas tem que escrever desse jeito aqui. O mundo ditava para ela como ela devia escrever. Mas, mesmo assim, através da consciência estética fantástica que essas mulheres tinham, elas conseguiam metaforizar, elas conseguiriam eufemizar situações, trazer eufemismos, né? E dar uma crítica sutil ali, uma denúncia sutil, um engajamento sutil, uma resistência, por mais que fosse sutil, inicial, mas era uma resistência, com o intuito de quê? De não ser silenciada. Porque se elas, como eu disse, se elas fossem para o embate, com certeza elas perderiam. Então, conscientes disso, elas entenderam o papel, entenderam o processo, né? E iam devagar, com perdão da expressão, né? Elas escreviam de uma forma mais, como eu disse, eufemista, de uma forma subliminar, digamos assim, né? E um detalhe interessante, que algumas mulheres que escreviam, quando elas se casavam, elas se desfaziam dos seus escritos. Muitas mulheres se desfaziam dos seus escritos porque o esposo não iria aceitar. Então, muita coisa se perdeu, muita coisa foi silenciada, né? Mas é interessante a gente pensar que elas não foram mais silenciadas por esse processo de negociação. Por mais que a gente ache que hoje isso é ruim, é negativo, mas para a época delas isso foi muito positivo, porque se não houvesse essa negociação, elas teriam sido silenciadas, infelizmente. E já encaminhando para o encerramento da minha fala, eu gostaria de deixar com vocês um poema da Beatriz. Ela assinava os poemas como Dona Beatriz, tá? Ela que foi uma das primeiras poetas brasileiras, também foi uma das primeiras professoras de Minas Gerais, foi tradutora, compositora, tá? Então, uma mulher à frente ao tempo. Estas que o meu amor vos oferece, não tardas produções de fraco engenho, amadas nacionais sirvam de empenho a talentos que vulgo desconhece. Um exemplo talvez vos aparece, em que brilheis nos traços que desenho, de excessivo louvor glória não tenho,
e se algum merecer de vós comece. Raros dotes talvez vivem ocultos, que o receio de expor faz ignorados. Sirvam de guia meus humildes cultos, e mandei ao pindo os voos elevados, e tantos sejam vossos versos cultos, que os meus nas trevas fiquem sepultados. Através da metalinguagem, ela faz uma referência. Vossos versos são os versos dos homens. E lá na primeira estrofe ela fala: as minhas produções, né, as produções de fraco engenho, que é a produção da própria mulher. Então, ela meio que metamorfoseia. Ela fala assim: ó, as minhas escritas são fracas, têm de fraco empenho, mas é uma espécie de modéstia. Aquilo que eu disse, se elas fossem para o embate, elas perderiam. Então, elas encaram essa existência como humildade, com modéstia, com um respeito ali para, né, chegar, como diz, a gíria chegar chegando, né? A gente lê hoje isso aqui, depois vocês podem procurar na internet, vão perceber, né, que é um canto de engajamento político, sim, que ela aparentemente deprecia os seus versos, mas ela deprecia porque os homens é que depreciavam os versos dela. Mas eles devem servir de empenho. A terceira estrofe é muito bacana. Raros dotes talvez vivem ocultos, que o receio de expor faz ignorados. Sirvam de meus humildes cultos. Olha a palavra humilde aqui, né? São escritos valiosos, a escritura feminina. Estão escondidos, com receio de serem ignorados, mas devem eles devem servir de guia, como se fosse um engajamento. Isso é muito interessante. Então, como eu disse, a modéstia e a humildade, elas são ferramentas estratégicas para evitar o apagamento cultural, para evitar o silenciamento total. É uma espécie de negociação, sim, tá? Mas nas entrelinhas, lá nos últimos versos, a gente vai encontrar o seguinte: mandei ao pinto os voos elevados, e tantos sejam vossos versos cultos dos homens, que os meus nas trevas fiquem sepultados. Os versos da mulher fiquem nas trevas sepultados. Eles vão ficar nas trevas escondidos, silenciados de alguma medida. Mas eles vão, mesmo assim, é um grito de resistência, é um grito de engajamento, e essa voz, ela vai ecoar. Ela continua ecoando até hoje. E é por isso que nós estamos falando da Beatriz aqui, né? É uma voz que ecoa na resistência, parafraseando mais uma vez o título da nossa apresentação. E aqui eu encerro, né, a minha fala, agradeço a oportunidade e procurem, né, saber mais das poetas do século XIX que fazem esse processo, essa luta silenciosa, essa luta sem armas já no século XIX. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Gustavo. Importantes reflexões aqui nessa tarde, né? É interessante sua fala, né? E me lembrou bastante a Cora Coralina, naquele sentido de que a mulher, quando ela se casava, geralmente ela tinha que abdicar do seu fazer poético, né? Ela tinha que fazer uma escolha, né? Ou o casamento, né? Ou a prole, ou a vida de senhora, vamos colocar assim, de bem, né? Ou se dar a cultura, a poesia, né? Então, isso me lembra Cora, que já depois da viuvez, que vem a publicar, assim, em grande escala, sempre escreveu, guardava seus escritos, né? Desde de moça, desde nova, de solteira, mas ela somente pôde ter essa liberdade, né, a partir do momento que ela se desvincula aí de uma união matrimonial. Eu achei bastante interessante. Então, agora eu chamo a fala a professora Elisiane, Alice, né, como a gente conhece, que também trará importantes reflexões sobre a autoria feminina de resistência. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Vou pedir para... Primeiro, quero agradecer a Mônia, é um prazer estar aqui com vocês, dividir a mesa com esses dois professores.
E vou pedir a Mônia que, por favor, me avise pelo chat quando o meu tempo estiver acabando, porque no final eu tenho vários poemas e que se der tempo eu quero fazer a leitura, se não der tempo eu vou cortando, tá bom? Então, quando faltar uns 5 minutinhos, por favor, me avise. Bom, eu vou dividir com vocês, compartilhar com vocês um tema que surge para mim como possibilidade quando eu estava fazendo o levantamento do material que eu analiso na minha tese de doutorado. Na tese eu pesquiso a poética que trata dos conflitos agrários no Brasil, então a minha intenção é fazer uma antologia com todos os poemas que eu encontrar sobre esse tema, e até agora eu tenho em torno de uns 400 poemas, mais ou menos, não está terminada. E em determinado momento, para fins de organização, eu separei esses poemas em algumas categorias, e a partir da imagem predominante que eu enxerguei neles. E uma dessas categorias é a figura da mulher. Hoje eu já, a pesquisa ela vai andando, a gente reestrutura, então eu já criei novas categorias, mas me chamou muito a atenção que dentre esses de 300 a 400 poemas, mais ou menos, eu não tenha 50 nessa categoria da figura da mulher. E então eu comecei a pensar sobre isso, e quando eu digo assim que eu tenho essa categoria, eu estou falando tanto da mulher como autora, quanto ela quanto personagem. Tá, então, eu tenho aqui algumas poetas que eu vou citar, que é a Jacinta Passos, a Lília Diniz, que falam sobre os conflitos, e tem algumas situações dela como personagem, dela dentro do poema, que foi o que realmente me instigou a pensar, qual é a imagem, que mulher é essa que está sendo plasmada, que a gente consegue enxergar nessa poesia. Então, a minha primeira conclusão é essa: a poesia sobre os conflitos agrários, ela não deixa de contemplar a mulher, mas é bem timidamente, em comparação à produção masculina. Para começar essa discussão, eu vou trazer para vocês um exemplo que não é meu, mas é do Raymond Williams, que ele traz no livro dele, O Campo e a Cidade, em que ele fala sobre a literatura dentro do campo e dentro da cidade, essas diferenças, e quando ele fala sobre as transformações que estão acontecendo na sociedade rural inglesa do século XIX, bom, se a gente pensar que transformações são essas, a fidalguia nativa, ela está morrendo, está desaparecendo, em detrimento a uma nova classe que está mais interessada em lucros do que nas práticas agrícolas. Então, são aquelas pessoas que estão mais interessadas na terra enquanto instrumento de poder, status, de especulação fundiária mesmo, do que em realmente cultivar essa terra. E ele diz que o principal expoente dessa bibliografia seria o William Cowper. E realmente, a forma como ele reage a essas transformações, ela é magistral. Mas o Raymond, ele também lembra que tem uma autora que fala sobre isso, que representa muito bem essas transformações sociais, que é a Jane Austen. Só que o que a gente vê são os personagens dela reagindo a tudo isso, mas de uma forma mais intensa, interna, de uma forma dentro da família, dentro de casa. E então é como se fosse uma dimensão social mais restrita. E já o Colbert não, ele vai falar sobre todas essas modificações em uma perspectiva mais ampla do processo econômico subjacente a esses personagens da Jane. É lógico que, gente, quando o Raymond dá esse exemplo, ele não quer que a gente procure comparações entre uma literatura e outra, principalmente em termos de qualidade, mesmo porque não dá nem para discutir a qualidade da percepção da Jane, mas o que ele quer mostrar para a gente é que essa literatura, ela se posiciona no lugar dessas pessoas na história, e que essa história, ela está dentro de um sistema de dominação, um sistema de poder e de dominação. Então, a visão moral do Cowper se dá porque, enquanto a Jane está lá dentro de casa escrevendo, ele está passando na frente da casa dela com a carruagem, viajando o mundo. Então, o discernimento dela é brilhante, mas é um discernimento interno e excludente em alguma medida. E isso acontece principalmente, entre outras coisas, pelo fato dela ser mulher.
né? Então, falar da mulher na literatura, seja como escritora ou como personagem, é falar durante muito tempo de uma condição delimitada, né? Por atitudes, é se perguntar quais foram as atitudes que foram naturalizadas como femininas nessa sociedade, e então, pensar também, uma coisa que é bom que a gente pense também, é que a literatura, enquanto prática discursiva, ela está em constante diálogo com outras forças estruturais, né, outras forças sociais. Então, hoje, se nós estamos aqui, em uma mesa no Brasil, falando sobre a valorização expressiva da literatura produzida por mulheres, esse é um caminho que não foi criado, que não foi construído só a partir da literatura, né, mas em concurso com a ampliação dos direitos, a ampliação do papel social da mulher, e assim por diante. Então, trazendo para a discussão, né, para o nosso país, eu quero lembrar um outro título que eu acho maravilhoso, que é o da Svetlana, que ela fala que a guerra não tem rosto de mulher, né, e os conflitos agrários muito menos, principalmente quando a gente pensa o conflito agrário, um paradoxo que é difícil de resolver, porque você tem na mulher essa imagem de recolhimento, de aconchego, de generosidade, né, que está sempre vinculada à maternidade, e isso vocês vão ver que é uma coisa que aparece nos poemas, então é uma figura muito recorrente, a figura da fertilidade da mulher, a mulher que cuida da prole, mas ao mesmo tempo você tem a luta pela terra, que em primeira instância é uma luta por alimentação. Então, se a mulher ela vai para a luta, também é um cuidado com a família, porque é da terra, e aqui a gente está pensando na terra enquanto um direito natural, de onde vem meu alimento, vocês vão ver mais para frente também que é de onde vem a identidade de muitas dessas pessoas, é uma luta pela sobrevivência, tá? É uma luta não só pelo direito de se alimentar, mas pelo direito de ser quem você é. Então, eu divido esses poemas que eu tenho em duas categorias. As primeiras são os poemas que vão corroborar essa imagem, esse status da mulher enquanto a mulher que está dentro de casa, enquanto a mulher que cuida da família, a mulher que até entra na luta, mas por um momento, a mulher que está realmente submissa, né, essa imagem de submissão ao marido, ao sistema patriarcal mesmo. Eu não vou falar muito dessas mulheres, porque não cabe aqui, não cabe muito essa poesia, não vou ter muito tempo para isso. Mas tem vários poemas, principalmente os escritos por homens, que vão dizer, que vão retratar essa mulher, que é a cozinheira, que por um momento deixa o fogão para entrar na luta, mas que depois talvez volte à casa para cuidar dos filhos. E quando a gente fala em luta da mulher, nesses movimentos, a gente tem que lembrar de duas coisas, assim. Primeiro que a luta das mulheres que militam nas lutas pela terra no Brasil é uma luta dentro da luta. Por que é uma luta dentro da luta? Porque primeiro elas têm que conquistar aquele espaço ali, isso eu estou dizendo, gente, baseado nas pesquisas, né, em pessoas que vão pesquisar esses ambientes, não é porque eu fui lá, ali numa fazenda e conversei com uma mulher e era assim, são pesquisas, e também, principalmente no meu trabalho, nos meus atendimentos quando eu trabalhei no direito. Mas, basicamente, o que a gente tem, então, para evidenciar isso, é que elas são vítimas de preconceito, elas sofrem com o machismo, né, é uma estrutura mais conservadora, e eu tenho um outro agravante, que é a terceira jornada, porque a mulher, geralmente nesse meio agrário, ela precisa cuidar dos filhos,
Aí ela precisa ajudar na produção agrícola, porque elas ajudam, né? Geralmente o homem vai para a roça, mas a mulher tem algumas coisas ali que ela vai fazer, né, para ajudar como fonte de renda, e depois e só depois dessa segunda jornada em que ela teria uma jornada de militante. Né? Então, isso aí já é uma coisa excludente, e fora todos os outros problemas que as mulheres têm na cidade, as do campo também terão, né? Acrescidos ao fato de, às vezes, principalmente violência patrimonial, as distâncias, né? Esse conservadorismo muito enraizado. E, então, a gente precisa pensar que o campo, ele ainda, embora muito mitificado hoje em dia, mas ele ainda é um espaço de propagação de valores conservadores. Outro ponto que eu quero deixar claro também, até em relação a essa questão da fertilidade, é que é uma imagem que é muito recorrente nessa poesia. Essa questão da maternidade é muito forte, da relação de, olha, a mulher, ela é fértil, e a partir dela que virá novas gerações, assim como a terra, é a partir do trabalho ali, do arado, é a partir de jogar a semente num terreno fértil que vai nascer a esperança de uma geração mais justa, de uma geração que não sofra tanto com os conflitos agrários. Então, a felicidade da mulher, ela está meio que condicionada a essa fertilidade, é uma imagem que nós vemos bastante. Eu vou ler aqui um pedacinho da poesia, pode ir para os poemas, tá? Isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou ler aqui um pedacinho da poesia da Lília Diniz, que é uma poeta contemporânea do Maranhão, em que ela fala bem assim, ó. Em algum lugar do meu Maranhão, existe um povoado chamado Arame. Arame não é nada poético, posto que rima com grilagem, latifúndio e morte, mas poesia também sangra. Se Arame é povoado, de certo fica do outro lado da cerca. Deve haver ruas estreitas, casas de barro e palha. Milharal florido. O canto do coco no machado e em algum babaçoal enfeitado de mulheres valentes, prenhes de sonhos e esperanças remendada, com arame farpado, velando pindobas queimadas no ventre da terra. Então, o que a gente tem aqui é uma menção às quebradeiras de coco, eu vou falar um pouquinho mais delas, mas principalmente relacionada a essa fertilidade, essa esperança que é remendada com arame farpado, que é justamente o símbolo da propriedade privada, né? E aí várias menções à destruição a esse caráter intergeracional da destruição do latifúndio, em que, né, um sistema em que os prejuízos são compartilhados, mas os lucros não. E também é impossível a gente falar sobre as mulheres no campo e não lembrar das quebradeiras de coco, que é uma cultura, né, principalmente no norte, no nordeste, em que, o que aconteceu? Quando eu disse para vocês que elas têm essa segunda jornada de trabalho e elas precisam ajudar em casa, então os maridos iam para as roças, ou estavam escondidos na mata por conta da militância, e elas iam pegar esses cocos dos babaçus e eles têm um aproveitamento integral desse coco. Então elas tiram as raízes, as castanhas e começavam a vender para ajudar em casa. Com os conflitos de terra, né, os fazendeiros eles começaram a usar muitas medidas violentas para afastar essas mulheres. Só que isso vai dar uma força muito grande, um protagonismo a elas, porque elas vão resistir a esses ataques, tem histórias lindas de resistência, e elas conseguem, a mobilização é tão grande que elas conseguem que isso resulte na lei do babaçu livre, e que dá justamente o usufruto desses cocos para as mulheres, independente da propriedade da terra. O Caçaldáliga tem um poema sobre isso, em homenagem a essas mulheres. A Lília Diniz tem várias homenagens, e uma coisa até que eu queria comentar, por conta do que o Gustavo falou, é que tem uma poesia da Lília Diniz que ela fala assim, que ela fala bem assim, um verso: a poesia que eu trago no peito, ela é dura como o coco que eu quebro. Então, a poesia que
né, do século XXI, ela já está um pouco diferente nesse contexto. E é uma poesia bem com metalinguagem, né, e ela apresenta, a Lília apresenta muito esse lírico feminino, sempre marcadamente uma mulher, uma quebradeira de coco. Que mais que dá para eu falar rapidinho aqui? Um símbolo da força, né, que é muito bem sucedida, essa história. Inclusive, tem até um dos poemas dela em que ela termina citando a Margarida, que foi uma líder na Paraíba, né, e que é assassinada por conta desses conflitos agrários. E por último, rapidinho, eu vou falar só sobre a Jacinta Passos, que é uma mulher que escreve na década de 30, 40, em que ela começa com uma produção bem intimista. Ela é de família tradicional, ela é com certo poder aquisitivo, mas em determinado momento ela esquece essa produção intimista que era aceita e ela começa como os críticos delas dizem, ela passa a ver que na Terra tinha motivos para ela falar sobre poesia também. E aí ela vai começar a fazer várias críticas sociais, principalmente com relação aos trabalhadores que ela via, né, a figura da infância, as figuras da infância dela. Não vou ter tempo de ler, mas, enfim, é uma escritora que paga um preço por esse local que ela escolhe, esse local de resistência. Ela morre pobre, tida como louca, abandonada em um desses sanatórios aí que tinham meios muito cruéis. Então, só para eu terminar, né, o que eu quero finalizar muito rapidinho aqui é dizendo que essa luta feminina é uma luta pela posse da terra, é uma luta para ocupar espaço de fala, porque a literatura, né, é um espaço de fala. E a Jacinta tem uma frase maravilhosa que ela fala assim: hábito de homem é domesticar mulher. Ela paga o preço por tudo isso, né? Paga o preço por falar, por fazer as críticas. E essa poesia do campo, então, ela é uma poesia coletiva, não é aquela poesia que adentra a casa, em que a mulher vai falar da saudade do marido, não é uma poesia coletiva pelo próprio engajamento. E o que mais? Então, fazendo um link aí com tudo isso, eu gostaria de terminar até com essa questão dos nutrientes, essa questão da fertilidade da mulher. Eu gostaria de terminar a minha fala com uma frase, que é uma frase da Margarida, né, que foi silenciada e que deu aí, foi a inspiração para a Marcha das Margaridas. Mas ela termina em um dos discursos dela, ela fala bem assim: da luta eu não fujo, é melhor morrer na luta do que morrer de fome. Então, se a gente pensar a literatura enquanto esse elemento que nos sacia em tantas outras vertentes, além da alimentação, é uma mensagem que fica para a gente. Tá bom, gente? Desculpa, foi muito corrido, eu não consegui ler todos os poemas, mas a gente discute mais adiante. Tá bom? Obrigada. Agradeço muito sua fala, Lise. E, assim, eu acho importante, talvez no finalzinho, você possa fazer a leitura, ainda que parcial, do poema da Jacinta Passos, que dá o título da nossa mesa, né? O Surdo Rancor das Injustiças Acumuladas, que foi escolhido a dedo, né, para essa fala. Então, é muito importante. Eu acredito que, se a gente tiver um tempinho, você poderia finalizar com isso. Fazendo uma ponte aqui com a sua pesquisa, com a sua exposição aqui com relação aos conflitos agrários, me veio à mente também uma obra bastante contemporânea, bastante recente, até de 2019, muito conhecida, que está muito veiculada, que é Torturado, do Itamar Vieira Júnior, né, que você fala de poesia, mas fazendo aí uma ponte com a prosa, a gente pode pensar na resistência feminina nesse contexto aí de conflitos agrários, né, de brigas por terras e de classes dominantes em detrimento de classes dominadas ou vice-versa, né, no qual nós temos aí uma autoria masculina
mas um protagonismo feminino, isso é muito importante, né? Através das personagens Belonise e Bibiana, né, que vão crescer ali no sertão baiano e que vão se utilizar dos seus conhecimentos e dos conhecimentos adquiridos pelo pai para poder lutar, né, em favor do seu povo e em favor dos seus direitos, né? Pelo uso da terra, né, e pelo trabalho incessante naquela terra por muitos anos, e que depois eles não tinham mais nenhum direito com relação a isso. Então, achei bem importante fazer essa alusão nesse momento aqui da sua fala, e que é muito, muito interessante nesse sentido. Bom, dando continuidade, eu gostaria de traçar aqui algumas questões, né, algumas ideias com relação a todo esse protagonismo, né, de autoria feminina durante os séculos e trazendo um pouquinho para esse momento de agora, nosso momento atual, né? Porque a autoria feminina, assim como outras autorias, ela parte de um lugar que era conhecido como menor. Ela parte de uma fala que era considerada a fala dos dominados, não é? E que a Linda Hutcheon, né, sabiamente vai chamar de discursos excêntricos, né, que são aqueles discursos fora do centro, traço cêntricos, fora do centro, né, aqueles que se contrapõem à oficialidade, ao discurso hétero, branco, masculino, né, que são a fala dos negros, a fala dos homossexuais, a fala das mulheres, a fala dos marginalizados. Então, o discurso da mulher, ele parte desse local, assim como tantos outros discursos também partem, né? Assim como a Linda Hutcheon denomina discursos excêntricos, também o Michael Pollock vai chamar de falas subalternas, né? De discursos subalternos, que seria mais ou menos a mesma coisa, né? Aquele discurso que está ali propondo uma resistência, né? Propondo ali um espaço, requerendo um espaço ante aquele chamado discurso oficial, ante aquele discurso historicamente reconhecido, né, aquele discurso que a história reconheceu e legitimou. Mas esse discurso histórico, nós não podemos esquecer jamais, ele muitas vezes é lacunar, e ele deixa, muitas vezes, a desejar, no sentido de que ele não conta a história daqueles que viveram, de fato, aquele trauma. E eu, como pesquisadora do testemunho da memória, tenho algumas questões a traçar nesse sentido, porque uma vez que existe a resistência, é porque, de fato, houve ali um trauma, existe uma questão social por trás disso, e essa questão social, ela geralmente é relacionada a um trauma, né, e o testemunho, ele parte do local do trauma, né, são relatos de situações traumáticas que reverberam na coletividade. E a resistência, ela tem muito de testemunho nesse sentido, que ela precisa se utilizar das identidades que Stuart Hall nos lembra que são fragmentadas e que são constantemente modificadas, mas que elas ajudam, né, a partir de um local de fala que está numa determinada região ou que atinge uma determinada coletividade. Ontem, na nossa mesa da noite, né, foi traçado, né, o pessoal da banca, né, da banca da mesa, as meninas trataram dessas questões da identidade. Eu achei bem interessante, né, falar que precisamos sim de uma identidade, precisamos sim assumir essa identidade, mas o ideal seria que a literatura não fosse reconhecida como a literatura feminina, a literatura negra, a literatura masculina, que não fosse preciso rotular. O ideal, né, e essa é uma ideologia, né, que a gente tem, um sonho, uma quimera mesmo, é que fosse a literatura, né, reconhecida em todo o seu esplendor, em toda a sua integralidade, não determinada por identidades. E eu achei que essa fala, ela colabora bastante para o que a gente está falando aqui hoje, não é verdade?
Bom, a mulher, ela foi vista, e ela é vista ainda como objeto, né? Então, a partir do momento que o objeto quer falar, que o objeto, ele requer um lugar de fala, então isso incomoda, né? De fato incomoda, porque o objeto, ele quer falar, e esse falar, né, ele reverte o cânone. Esse falar, ele, pelo menos ele tenta, se ele não consegue, mas ele tenta reverter esse cânone, ele não vai de encontro a todo aquele pensamento de literatura canônica, né, mas ele quer estar, né, em um patamar de igualdade realmente com o cânone, com essa literatura considerada literatura oficial, considerada literatura mestra. E isso é muito importante. Se bater de tecla, essa resistência, como diz a professora Micheline ontem na nossa mesa, essa insurgência que é tão necessária quanto a resistência, né? E insurgência está aqui mesmo, até no sentido de rebeldia, né? De teimosia. Ela é muito importante, né, e ela é muito válida para que nós possamos legitimar um lugar que é nosso por direito, um lugar que sempre foi nosso, e que muitas vezes nos foi negado, e que muitas vezes continua nos sendo negado. E quando a gente pensa em literatura feminina, a gente já tem essa ideia de resistência. Agora, se a gente ainda pensa, vamos fazer um recorte mais profundo aí, na literatura feminina negra, na literatura feminina indígena, na literatura feminina com outro recorte, essa questão ainda se amplifica mais. Nós temos aí realmente uma amplificação, né, dessa questão, porque aí, por exemplo, a literatura negra, ela parte de uma situação, né, ainda pior do que aquela mulher branca, como é o caso da Jacinta Passo, como é o caso da Beatriz, né, que quis mostrar a resistência, né, ela realmente, de fato, ela vive, de fato, existe aquele trauma. Muitas vezes a literatura negra, né, ela tem aí o seu teor testemunhal, porque, de fato, são pessoas que viveram, assim como sobreviventes da Segunda Guerra, tem muito a nos relatar, tem muito a nos testemunhar, assim como pessoas que viveram os períodos ditatoriais aqui nos países do Cone Sul, né, tem muito a nos relatar, e seus filhos também, né, muitas vezes apropriados, retirados do colo materno, né, muitas vezes que tiveram seus pais desaparecidos e até hoje não encontrados. Muitos pais, inclusive, viveram situações como na Argentina o voo da morte, né, pessoas que eram jogadas por aviões nos rios. E tantas outras questões de tortura, de morte, de prisão, de silenciamento. Então, essa questão amplifica bastante essa autoria, né? Essa visibilidade da resistência e da autoria negra, né? E da autoria feminina também, ou indígena, dessas outras particularidades literárias. E é muito importante tratá-las todas, né, e reconhecê-las, legitimá-las todas também. Então, nesse sentido, constituir uma teia de resistência sobre a autoria feminina não é somente um trabalho da mulher. Então, é um trabalho de toda a sociedade, é um trabalho em conjunto, de legitimar as literaturas, de legitimar os discursos, a pluralidade de discursos. Então, o papel de todos nós, como sujeitos inseridos numa sociedade, inseridos em uma coletividade identitária, que perpassa a ser comum, que é comum em algum momento, mas que pode se fragmentar e não ser comum em outro momento, determinada situação, lembrando que isso já nos coloca o Stuart Hall, né, que as identidades, elas são fragmentadas e elas são mutáveis, né, a todo momento. Nesse sentido, nós, professores do IF Goiano Campos Séries, da área de línguas, né, propusemos um trabalho
com os nossos alunos, um trabalho integrado realmente, agora nos meses de maio e junho, né? Então, nós propomos a professora Solange, a professora Denise, a professora Maria de Lourdes, nós propusemos aos alunos um trabalho que perpassasse pela escrita de autoria feminina negra, e que essas mulheres, né, no segundo ano, que são os anos que são os segundos, as séries que eu atuo, que eu leciono, né, nós tivemos aí uma fala em comum de 3 autoras, né, da Maria Firmina dos Reis, da Leodegária de Jesus e da Teresa Cárdenas, que é uma escritora cubana, que traz obras, que tem obras infantis e juvenis, e que tem uma obra chamada Cartas para Minha Mãe, que possui um teor de resistência muito grande. Então, nós propusemos aos alunos que eles fizessem em forma de HQ ou de quadrinhos, né, uma situação que envolvesse essas 3 escritoras, que são de momentos históricos diferentes, né, a Maria Firmina está lá no século XIX, né, ela é vinculada ao romantismo pelo período que ela atua, mas lembrando que ela é uma escritora abolicionista, que ela atua tanto na prosa, né, em contos, em narrativas, né, como Úrsula, que é o primeiro livro de autoria feminina com cunho abolicionista da América Latina, e também atua na poesia, tem poemas publicados e tudo. A Leodegária, que é a nossa grande homenageada, né, que já começa a atuar no início do século XX, e que tem obras também voltadas para o lírico, mas também voltadas para a resistência, e a própria vivência da Leodegária é uma vivência de resistência, porque ela quebra tabus, ela passa atravessa paradigmas que para ela talvez fossem, né, e para outras mulheres foram intransponíveis. Então, ela é um símbolo, sim, de resistência por ser negra, né, por estar atuando como mulher, né, em um local de fala geralmente masculino. E a Teresa Cárdenas também pela sua história, né, ali em Cuba, sobre o seu trabalho de trazer essa pauta, né, do protagonismo feminino para Cuba e agora para o mundo também. Eu gostaria de mostrar a vocês alguns dos trabalhos que nós temos, alguns dos trabalhos que nós tivemos, assim, como alguns dos melhores, rapidamente, e eu vou apresentar rapidamente para vocês. Vocês estão vendo a tela? Sim, Simone. Sim. Dos segundos anos. Bom, é realmente uma exposição dos trabalhos. Nós tivemos trabalhos muito bons, tivemos trabalhos que perpassaram por reflexões muito importantes, como é o caso desse aqui, né? Nós pedíamos que houvesse ali uma arte também, né? Alguma ilustração ou alguma arte gráfica, né? Então, os alunos, eles atenderam, grande parte deles atenderam o nosso pedido, e nesses trabalhos, eu não vou conseguir fazer essa leitura agora, né? Vai ser impossível, mas mostrando para vocês, assim, rapidamente, elas teriam que estar no mesmo espaço e elas deveriam fazer algumas reflexões, né? Sobre a escrita negra, sobre a resistência, sobre a representatividade da mulher na literatura e sobre a sua resistência, né? E ao final, como era um trabalho integrado entre as disciplinas de língua portuguesa e língua espanhola, foi pedido para que elas para que eles escrevessem uma mensagem de agradecimento e de encorajamento a essas mulheres negras que lutaram por seu lugar de fala e que abriram caminhos realmente para que outras mulheres pudessem passar, né, com um pouco mais de legitimação. E essa última parte era sempre feita em espanhol. Então, nós ficamos muito satisfeitas com o resultado de alguns dos trabalhos, né? Alguns alunos entraram em questões muito importantes, né? Alguns alunos entraram em questões, assim, que realmente fazem refletir, né? Causam, assim, uma reflexão.
e para nós achamos que foi muito proveitoso nesse sentido, né? Lembrando também, e é interessante da gente tratar, e eu vou voltar aqui à tela, vou interromper o compartilhamento, e vou voltar à tela, pronto. É interessante citar, né, e nós citamos isso para os alunos, que agora, dia 25 de julho, hoje dia 9 de julho, né, daqui uns dias, dia 25 de julho, é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, já pensando na representatividade dessas mulheres, né, na importância dessas falas, pensando na Leodegária e em todos os percalços que ela deve ter encontrado também, né, eu tenho um poema da Leodegária que eu gostaria de recitar aqui rapidinho, para terminar a minha fala. É um poema que perpassa pela maioria dos fados, né, que nós temos, né, um poema que ela fala, onde quer que me conduza o fado, inclusive foi título de uma das nossas mesas de discussão aqui na Flivasp, e esse poema, ele se chama Feliz, e está lá em Orquídeas, na página 78, eu selecionei por achar que os fados dela estavam, assim, bem imbricados nesse poema, porque ela trata de um dos fados em um, trata de um em outro, mas esse eu achei que ela trouxe em cada estrofe um pouquinho da amargura dela, então vou vocalizar aqui rapidamente para vocês. Feliz. A Anica Jardim. Não conheces a dor, nunca sofreste a mágoa lancinante da tortura, de ver sumir-se numa sepultura alguém que fundamente estremeceste. Não conheces a dor, nunca viveste, em meio estranho. Escuta, porventura provaste a intraduzível amargura da saudade da terra em que nasceste? E se ainda não viste com infinita desesperança, numa atroz desdita, alguém que fosse de tua alma a vida, sem que jamais pudesses carinhosa estender-lhe, sorrindo, a mão piedosa, não provaste a dor então, querida. Então eu achei interessante porque a primeira estrofe alude bastante à ausência do pai, né, a falta que ela sente do pai, que é uma figura muito importante na vida dela, que sumiu numa sepultura, e a gente sabe que ela escreve, dedica vários outros poemas ao pai, à lembrança do pai. Na segunda estrofe, ela fala da terra querida, da pátria, né? Em vários poemas, ela trata desse saudosismo que ela tem pelo estado de Goiás, pela cidade de Goiás, e aí ela trouxe também em pauta aqui, nesse poema. E na terceira estrofe, ela trata do amor que ela não teve, o amor não concretizado, né? Alguém que fosse de tua alma a vida. Então, são os três principais fados, né? Traduzidos num só poema pela Leodegária de Jesus. Eu acredito que isso também é uma forma de resistência. Essa exposição, né, dos seus fados, né? E assim como a Jacinta Passos, dos seus rancores surdos e acumulados, né? Essa transposição para a escrita, ela também é uma forma de resistir. Ela é uma forma de deixar para a contemporaneidade, deixar para a posteridade, né? Aquilo que era dor, aquilo que era trauma. E todo trauma, ele precisa remeter a um relato e ele também precisa ser propulsionado a uma resistência. Então, nesse sentido, Leodegária de Jesus, Maria Firmina dos Reis, Jacinta Passos, Conceição Evaristo com suas escrevivências, tantas outras, Carolina Maria de Jesus com seu quarto de despejo, né? São relatos, sim, de uma resistência legítima, que precisa ser por nós, né, continuada, precisa ser por nós ressignificada, redimensionada, e que precisa ser passada, sim, para as próximas gerações. Então, agora eu vou passar a fala para o professor Dione, né, que vai continuar tratando dessas questões de autoria feminina e atualidade.
Olá, todo mundo está me escutando bem? Todo mundo ouvindo? Tá. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, da professora Mônia, e também, por meio agradecer a professora Solange, que é a professora Solange que indicou, né, quando surgiu o tema da mesa, né, a Solange comentou, chama o Johnny, que vai dar certo, ele gosta desse assunto. Então, a minha fala, o objetivo da minha fala aqui, pessoal, vai ser em torno da poesia falada, né, de recitação. E eu achei muito interessante a fala do Gustavo, que ele disse que no século XIX, né, que a poesia da poeta que ele apresentou era uma poesia silenciosa. E agora, diferente do slam resistente, esse movimento de poetas marginais, já não é silenciosa, é uma poesia escancarada, é uma poesia que vai para a rua, é uma poesia que desce da periferia do gueto e vai ocupar todos os espaços da cidade. Então, esse tipo de poesia, né, aí quando o Gustavo definiu, né, que a poesia por si só é um ato de resistência, vai dar muito certo com o estilo de poesia do slam, resistência, e das outras poesias também que se encaixam, né, nessa forma que a gente chama de poesia marginal, poesia subalterna, né, vários tipos de poesia. Antes de começar a minha apresentação, eu queria falar também rapidamente a questão que acho interessante comentar com vocês, a poesia e o corpo, porque a poesia, nesse contexto, ela não vai ser lida, né, não é um texto, por exemplo, que eu vou pegar da Aldegária de Jesus e ler, né, no sentido eu comigo, né, mas é um vídeo poema. Então, se é um vídeo poema, eu tenho o meu corpo. Então, a gente tem que chamar a atenção também que é um corpo político que está fazendo uma reivindicação social, uma injustiça social. E a gente não pode esquecer do corpo. Então, possivelmente, pode ser um corpo branco, um corpo preto gordo recitando. Então, a gente tem que ver também a caracterização dessa linguagem por meio do corpo, porque eu estou recitando pelo meu corpo. E às vezes, por vezes, a gente esquece, né? A gente pensa que está ali é só a fala, mas o corpo está imbricado, né? Um corpo político, e por vezes, esse corpo político, o que acontece com ele? Ele é um corpo fora do padrão heteronormativo. Então, se ele foge desse padrão, ele vai ser questionado. Então, é interessante a gente discutir essas questões do corpo, né, como território, né? O corpo como território, como elemento político, social e de existência e resistência, né? Mais para frente eu quero falar um pouquinho, né, de uma estudiosa que eu sou fã de paixão, que é a Tânia Rezende, da UFG, e ela fala muito das questões de resistência, e depois chega, claro, na resistência e liga também com o espaço de fala. Então, espaço de fala e como isso vai se dar na existência, né, do meu ser, né, da onde eu falo e para onde que eu estou e o que eu quero levar para aquilo. Então, para começar, eu vou compartilhar com vocês, eu quero mostrar um vídeo que é por meio do projeto Poesia Hoje, autoria feminina, quem escreveu a música é Ikena, só que ela foi recitada, né, por meio de uma egressa do IF Goiano, que participa do projeto Poesia Hoje, que eu também vou falar um pouco do projeto Poesia Hoje como ato de resistência por meio da poesia autoral ou a poesia recitada, né? Não precisa ser autoral, mas se eu apropio daquela poesia e gosto e recito, então aquela poesia passa a ser também do recitador, né? Porque também isso é muito discutido. O que é autoria, né? O que é inédito? Então, a partir do momento que eu também me apropio daquela poesia, e dando os créditos para, claro, devidamente, mas aquela poesia passa a ser minha também, né? Que ela passa por um processo de subjetivo, né? Psíquico, de recitação. Então, para começar, eu vou colocar o link aqui no chat, mas eu vou compartilhar a minha tela e dar o play, porque pode acontecer de travar alguma coisa e vocês podem assistir também no navegador de vocês. Então, primeiro eu vou colocar aqui no chat e eu vou compartilhar também minha tela com o vídeo para a gente começar a falar sobre... Ver se está certo. FS, sim. Então, deixa eu compartilhar aqui. Tela inteira. Compartilhar.
falar da minha roupa, do jeito que eu corto meu cabelo. Se olha no espelho. Essa mão tá valendo um esfolado no meu joelho esquerdo. Eu tenho pressa. Eu quero ir pra rua. Quero ganhar a luta que eu travei. Eu quero andar pelo mundo afora, vestida de brilho e flor. Mulher, a culpa que tu carrega não é tua. Divide o fardo comigo dessa vez. Que eu quero fazer poesia pelo corpo e afrontar as leis que o homem criou pra te maldizer. Quem você tá pensando que é? Pra falar pra eu não usar batom vermelho? Quem você tá pensando que é pra maldizer até os amigos que eu tenho? Vai procurar a sua turma e o que fazer. Que de gente como você, o mundo anda cheio. Quem você tá pensando que é? Se usa decote, é puta. Se a saia tá curta, é puta. E se dá no primeiro encontro, é puta. Se raspa o cabelo, é sapa. E se deixa crescer os pelos, é zoada. Se tem pau entre as pernas, é trava. Mas se bota salto alto, é santa. E se usa 44, é gorda. Mas se usa 38, é muito magra. Se sai depois das 11, vai voltar arrombada. Porque pediu, né? Tava na cara. Olha a roupa que ela saiu de casa. E todo o discurso machista continua. Menina, eu devia usar uma roupa menos curta. Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu parar a apresentação. Pessoal, deu para ouvir bem? Travou, não? Deu para... Que bom, porque sempre que eu compartilho, trava. Aí, por isso que eu mando o link, né? Então, então a partir dessa voz, né, tanto de uma escritora, né, a autoria feminina Ekena, né, que é uma cantora sensacional e uma escritora também sensacional, e a partir da interpretação da Ludmilla, que ela se apropriou daquele poema, né. Então, tem partes tocantes do poema, né, uma parte emblemática que eu gosto bastante é: mulher, a culpa que tu carrega não é sua, divide o fardo, né. Então, se a gente pegar isso, discutir isso com o processo de colonização, eu sempre digo, se no processo de colonização, se o homem foi colonizado, a mulher foi colonizada duplamente, né? Que é um autor que sempre fala essa frase e eu reverbero, que ela foi duplamente colonizada. E nós, toda a população, sociedade plural, de todos os gêneros, raça, a gente tem um dever de lutar por esse espaço da mulher, que a Mônica estava dizendo, né? Então, no meu espaço de homem branco, eu tenho um dever de estar nessa luta. Na verdade, eu tenho que usar esse privilégio que eu tenho para lutar com essa injustiça social. Então, a partir disso, eu vejo que soa como uma resistência, com certeza, né? A partir do momento que a Ludmilla apropria desse assunto e desse tema. E eu lembro também que foi interessante que o feedback da Ludmilla, quando ela compartilhou esse vídeo nas redes sociais dela, falou: Johnny, teve muito engajamento de mulheres que eu conhecia, que eu não conhecia, de dialogar, falou: nossa, isso que você falou acontece no cotidiano. Esses dias eu estava lá no bar e o cara estava conversando comigo e relatou uma situação que acha que mulher que dá no primeiro encontro é puta, então não pode, sabe? Não quer aquela mulher para casar. Então, a gente pensar, teve evolução desses últimos anos? Com certeza teve alguns, mas ainda a gente tem que lutar muito, tem que existir, resistir muito, porque tem esses assuntos que ela se apropria, que ela recita, são assuntos que acontecem, né? Que acontecem sempre, todos os dias. E às vezes não tem temática para discutir, mas a partir do poema, ela teve essa abertura para conversar com essas mulheres. Teve um espaço para as mulheres, amigas dela, chegar e falar: nossa, aconteceu comigo, relatar a experiência. Então, olha para você ver o poder da literatura, o poder da poesia de entrelaçar, né, esses assuntos e, por meio de uma conversa, a partir do vídeo, ressignificar outras questões e partir de um diálogo. Então, agora eu vou apresentar rapidamente aqui, eu vou apresentar o projeto Poesia Hoje e como que o projeto ele inclui vozes, né, de existência e de resistência. Deixa eu compartilhar aqui rapidão com vocês. Vou tentar agora, tela inteira.
compartilhar. Deixa eu ir com o tempo, senão eu vou falar demais. Qualquer coisa, fala aí, Mônica, me chama no áudio, se tiver. Todos estão vendo a tela? Sim. Sim. Então tá, então eu coloquei vozes de existência e resistência no Campo Séries por meio do projeto Poesia Hoje, né, o título da fala. Esse é o slogan, né, do Poesia Hoje, como vocês viram no vídeo, e eu sempre, quando eu falo sobre poesia, eu gosto de definir o que é poesia para mim. Eu me aproprio de um poema da Mariana Félix, que é uma slammer, né, de São Paulo, que sempre atua, ativista. Então, os poemas dela são sempre dessa escancarado, crítica, e ela tem um poema que esse poema é Você Já Foi Poesia Hoje? Aí ela define várias nuances da poesia, e essa parte que ela diz: poesia é o agora, é o grito, é urgência. Poesia é a vidraça de uma instituição bancária quebrada. Então, essa parte me lembra também do que o Gustavo disse, né, que poesia por si só é um ato de resistência. Então, acho que quando a gente pega a poesia como um ato político, né, é difícil não definir poesia dessa forma. Claro que cada um vai ter uma definição de poesia, mas para mim poesia sempre vai ser o agora, porque cada momento social, cada injustiça social, ela vai estar diferente, né? Apesar da gente ter um histórico dessas injustiças sociais, o agir ele vai ser o agora, né? Então, eu sempre defino com esse grito, né? Então, a minha definição aí de poesia. Aqui eu mostro brevemente onde o projeto Poesia surgiu no Instituto Federal Campus Séries, em 2018. Vamos agora para o 3º ano. Essa foi a primeira turma que participou comigo. Agora, atualmente, o projeto é coordenado pela professora Solange, e a professora Mônia e eu, nós também atuamos como colaboradores aí do projeto Poesia Hoje. Aqui, para vocês também verem, fiz questão de colocar uma foto para ver a questão do corpo. A gente pensa também, antes de publicar cada vídeo poema, nós trabalhamos com a imagem também, tirar a foto e colocar o logo e uma parte do poema. Esse poema é outro, que é o da Mulamba, que chama Puta, que é uma música também. Então, aqui tem um trechinho do poema, né? A roupa era curta, ela merecia, o batom vermelho, porte de vadia. Então, aqui é um trecho do poema, né? Que aqui é a parte do Instagram, que a gente usa também, né, das redes sociais, para instigar a pessoa, a partir dessa foto e desse trecho, acessar o canal e assistir o poema. Aqui temos um poema de autoria feminina, da Maria Eduarda. Na época, em 2018, ela era aluna do 3º ano do curso de Meio Ambiente. Então, ela fez um poema intitulado Nua, que também está no canal, né? Claro que não dá para passar todos os vídeos aqui por conta do tempo, mas se vocês se interessarem, é só acessar o canal no YouTube e colocar Maria Eduarda Nua, vocês vão conseguir assistir o poema. Eu vou ler só essa primeira parte aí, ó. As pessoas sempre irão se incomodar com seu decote, a nudez da sua alma, ou a ousadia nas curvas do sorriso. Então, é um trecho do poema Nua que ela escreveu e recitou para o canal. Aqui eu coloco, apesar de não ser, né, de autoria feminina, mas é um poema bem emblemático, que foi o Rodrigo, que ele fez, né, um poema biográfico, né, falando da vida dele, né, em homenagem à avó. Aí eu tenho a parte do poema, que é a seguinte: ser negro nunca foi barato, eu pago o preço pela minha cor. Então, é muito interessante, porque o Rodrigo foi um dos primeiros vídeos que a gente conseguiu trazer o pessoal do rap e do hip hop para a poesia, né? Então, tirar o beat, né, que eles gostavam, falar, vamos tirar o beat e recitar. Então, foi muito interessante. E ele vem ainda com a pegada. A pegada do rap tá ali ainda com ele. Ele não perde na recitação. Mas é interessante juntar, né, essas várias linguagens artísticas, né, para um objetivo
único, né, que é em torno da resistência aí e das injustiças sociais. Então, só para apresentar, eu coloquei aqui, né, um print do nosso canal no YouTube, no Instagram também. E também eu vou deixar o convite aqui, estamos com a edição do Poesia Hoje em Casa. Então, por conta da pandemia, estamos abertos para receber vídeos, quem quiser recitar. Então, se você recitando da sua casa, a gente edita e posta no canal. Poesia Hoje em Casa, que até o Samuel participou da última edição, o Samuel está presente aqui como editor. E antes, eu queria comentar rapidamente, que eu falei, né, não sei como que eu estou de tempo, o lugar de existência, né? Eu peguei essa fala aí da Tânia Rezende, da UFG, que ela fala: a linguagem é um lugar e um modo de existir, de estar no mundo. Tomar consciência de seu lugar de fala e seu lugar de existência é, portanto, um ato político de suma importância. Então, aqui eu trago a questão do lugar de existência, né? E eu acredito que, por meio de incentivar esses alunos e alunas do ensino médio, ou seja ele em sala de aula, seja eles por meio do canal, é uma maneira, é um ato político dessa aluna ser um cidadão crítico e tentar encontrar o seu lugar de existência, e a partir disso, resistência. Então, claro que o lugar de fala vai estar aí também, mas o lugar de existência também é importante para ele se ver onde está ali naquela localidade, como que ele pode fazer, né, para entrar, né, e claro, se o aluno e a aluna quiser, para essa luta, né, das injustiças sociais e tomar como partido mesmo, né, de um projeto de vida. Aqui umas fotinhas, quando a gente ganhou o prêmio, eu PED, Poesia Hoje. E eu termino aqui minha apresentação, né, com um convite, né, junte-se a nós, Poesia Hoje em Casa. É só acessar o Instagram e conversar com a gente na DM. E eu termino aqui com essa frase que eu amo, que é meu amigo, Anderson Valfredo, estava até conversando com ele hoje. Anderson Valfredo Transer Poesia, mora em Ouro Preto, BH. Ouro Preto, Minas Gerais. Literatura é um ato de coragem, porque é ela que nos move e nos dá força em assumir nosso lugar no mundo. Então, com essa frase que eu termino a minha apresentação. Muitíssimo obrigado. Belíssimo, Johnny, parabéns. Então, eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma colocação. Nós já vamos encaminhando aí para o fim da nossa mesa, né? Mas se alguém quiser fazer alguma colocação, né? Complementar a nossa fala, fique à vontade. Bom, então, nesse sentido, nós vamos encaminhando para o fim, né? Vamos nos encaminhando. Lise, vou passar a palavra para você, se você quiser fazer algum agradecimento. Se você quiser ler a poesia da Jacinta Paz. Gente, vou ler então, tá? A poesia, perdão, eu não sou uma vocalizadora de poemas, mas vou ler, é bem curtinha. Nessa poesia ela diz o seguinte: homens ricos e pobres, pobres escravizados aos ricos e ricos escravos do dinheiro, capitalistas importantes e proletários humildes, gordos burgueses satisfeitos, operários que ruminais o surdo rancor das injustiças acumuladas, reacionários conservadores da desordem estabelecida, comunistas que têm de sede de comunhão humana. Então, essa é a parte em que aparece esse surdo rancor. Eu gostaria de agradecer e de dizer que o poema dela, né, nesse poema, esse surdo rancor, ele é estendido, não é só as mulheres, né, mas alcança os proletários, alcança muito mais. Mas aí nós pensamos nesse título porque haja injustiça e haja rancor
para a história das mulheres, né? Então, muito obrigada pela companhia, foi uma tarde muito instrutiva. Obrigada pelo convite mais uma vez, Mônia, e obrigada pela parceria, meninos, Johnny, Gustavo, muito obrigada. O Gustavo teve um contratempo, e aí ele pediu para agradecer a todos, sai um pouquinho mais cedo da nossa reunião, mas pediu para agradecer a todos pela oportunidade e pelo aprendizado dessa tarde. Johnny, você gostaria de agradecer? Sim, queria agradecer novamente pelo convite, né? Como disse, a você, professora Mônica, e a professora Solange também, que estamos sempre juntos aí em vários projetos, mas agora que eu vou ter com o professor do IF, né? IF Goiânia Séries, então estamos aí para somar sempre. E também, né, agradecer o Gustavo que saiu, mas a Lise, né? Novas amizades aí surgindo. E é sempre bom estar em eventos e contribuir. Aprendi bastante. Quero trocar mais figurinha, principalmente com a Lise, que eu não tinha ouvido falar da questão da poesia agrária, que eu fiquei assim, caralho, como assim que eu não vi isso antes? Então, é muito bom mesmo. E é isso, muito obrigado, e avante a poesia, e avante a poesia resistente. Isso mesmo. Poesia e resistência presente, sempre presente. Foi uma tarde muito construtiva, nós tivemos uma grande troca de falas e de discursos, tivemos aqui uma experiência muito boa. Eu gostaria também de encerrar minha fala relembrando uma canção de 1967, da Violeta Parra, que é Volver a los 17, e que sempre foi um símbolo de resistência, né, muito caro à América Latina e os países que sofreram pelo estado de exceção, que sofreram as agruras do braço armado do Estado, né? Então existe um trecho na canção que diz: volver a ser de repente tão frágil como um segundo, volver a sentir profundo como um ninho frente a Deus. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Então, é isso que eu sinto, que esse instante é muito fecundo, e que o nosso discurso de resistência, ele alcança hoje, né, mais um patamar, ele sobe mais um degrau na escada da visibilidade, na escada da legitimidade. E eu acredito que nós cumprimos aqui o nosso papel, e acredito que nós podemos inspirar mais pessoas a seguir avante no discurso da resistência, e não somente da pauta feminina, na pauta de todas as comunidades e de todas as digamos assim, de todos os discursos que um dia foram subalternos, foram vinculados a uma dominação, e que hoje buscam um local de fala que sempre foi deles por direito. Então, ainda fazendo alusão à canção Volver a los 17, né, que nós sejamos como mosquito, né, cujo refrão diz, né, se vai enredando, como en el muro la hiedra. Então, a era que vai sempre envolvendo o muro, né, e vai brotando, como el mosquito en la piedra. Então, que nós sejamos a era que envolve o muro, que nós sejamos o musgo que passa pelas pedras, que são os percalços que nós vamos encontrar, que nós sempre encontraremos, mas seremos resistência, sempre. Quero agradecer a todos pela presença, pela solitude, em estar conosco, em nos ouvir, em participar conosco desse momento tão importante para a Flivasp e também para as nossas vidas. Então, aqui encerro minha fala. Tenham todos uma boa tarde.